o quórum regimental, damos por aberta a reunião da Comissão de Saúde, saudando o deputado Vicente Caro Preso, nosso vice-presidente da comissão, deputado Valdir Cobalcini, deputado Coronel Mocelin, deputado Ismael dos Santos e deputada Ada de Luca. Contamos hoje também com a presença do secretário de Estado, André Mota Ribeiro, nosso secretário de Estado da Saúde, para conversarmos então sobre o andamento das ações de combate à Covid. Antes de passarmos ao secretário, ouvirmos o secretário, nós temos os assuntos da reunião ordinária, inicialmente a discussão e votação da ata da 11ª reunião ordinária. Esta ata já foi encaminhada a todos os membros. Consulto se há algum deputado que tem alguma retificação a fazer na ata. Não havendo, coloco em votação. Havendo concordância, senhores deputados, senhora deputada que concordarem com a ata, podem permanecer sem manifestação. Ok? Não havendo manifestação, está aprovada a ata. Expediente, sinopse da correspondência recebida, ofício 909/2020, da Secretaria de Estado de Administração Prisional e Socioeducativa, que responde ao ofício 61/2020, encaminhado por esta comissão, na qual solicitava providências quanto a uma denúncia que havia sido recebida através de ofício aqui na comissão, ocorrida no Presídio Regional de Biguaçu, onde 8 internos foram diagnosticados com Covid-19, liberados pela administração prisional, e teria sido sem assistência, sem as devidas assistências, enfim, sem os protocolos ser seguidos. Na resposta, esse ofício que recebemos, a resposta informa que foram elaborados em conjunto com profissionais da área da saúde, do Centro de Operações de Emergência em Saúde do COES, da Secretaria de Estado de Saúde e Vigilância Epidemiológica do Estado. Informam ainda que os presos foram liberados seguindo os protocolos estabelecidos pelas unidades sanitárias, pelas autoridades sanitárias e com as devidas recomendações, da mesma forma como acontece a um cidadão que é liberado para isolamento domiciliar após ser diagnosticado em uma unidade de saúde. Também foram realizadas as comunicações protocolares à vigilância epidemiológica. Esta, portanto, a resposta. Fica consignada, então, a resposta e também à disposição dos senhores deputados para que, se entenderem haver alguma outra providência. Matérias pautadas pelos relatores, eu tenho o deputado Coronel Mocelin para relatar o projeto de lei 353. Consulto se Vossa Excelência está em condição de relatar e, se estiver, já pode fazê-lo. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Positivo. Eu tenho aqui o parecer ao projeto de lei 253.9/2019, que dispõe sobre as sanções a serem aplicadas às pessoas jurídicas de direito privado, operadoras de planos de assistência ao seguro à saúde, que estabelecerem limitação de prazo, valor ou quantidade de internações em hospitais ou clínicas médicas no estado de Santa Catarina. Esse projeto é de autoria do nosso colega Rodrigo Minotto. O relatório. O autor prevê como primeira sanção, já relatado assim, primeira sanção a advertência por escrito da autoridade competente e como segunda, multa no valor de R$5.000 por infração, dobrada no caso de reincidência. De acordo com o disposto no texto, as operadoras de planos de assistência ou seguro de saúde terão o prazo de 30 dias para se adequar às determinações previstas na lei ora proposta. Justifica o autor que são recorrentes as notícias veiculadas na mídia de consumidores que recorrem ao Poder Judiciário com o fim de compelir os planos de saúde a cumprir suas obrigações contratuais, uma vez que impõe restrições no atendimento aos seus clientes ou pacientes. Este é o relatório. Vamos ao voto. Inicialmente, cabe à Comissão de Saúde deliberar sobre o interesse público de proposta de
instituir sanções destinadas a operadores de plano de assistência ou seguro de saúde, que limitarem o prazo, valor ou quantidade de internações. De forma que a proposta não obsta às sanções aplicadas pela Agência Nacional de Saúde, mas sim institui novas formas complementares, conforme permite o inciso 12 do artigo 24 da Constituição Federal. E tendo em vista o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que se manifestou por força da súmula 302, no sentido de entender abusiva a cláusula contratual do plano de saúde que limita o tempo de internação de pacientes, com base no artigo 144, inciso 1 do regimento interno desse poder, voto pela aprovação do projeto de lei 253.9 de 2019. Esse é o relatório, senhor presidente. Está em discussão, há um pedido de vistas do deputado Vicente Caro Preso. Me passa a palavra. Eu acho que merece toda a legislação, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, toda a legislação pertinente a esse relacionamento entre consumidores e planos de saúde, nós temos que tomar muito cuidado. Eu gostaria de ver, em termos, eventualmente poder colaborar até com a melhora de alguns pontos, mas eu acho extremamente importante que a gente veja com muita cautela. A intenção é boa, porém, às vezes, você arranja um remédio que não cura a doença, piora. Obrigado, senhor presidente. Ok, concedido vistas em gabinete ao deputado Vicente Caro Preso. Registro também a presença do deputado José Milton Schaeffer, e com isso estamos com todos os senhores deputados, senhora deputada, presentes à nossa reunião. Na reunião de hoje também nós temos então a presença do secretário André Mota Ribeiro, a quem saudamos e agradecemos mais uma vez a sua presença aqui na comissão. Ontem, a Comissão Especial de Acompanhamento às Ações da Covid, especialmente acompanhamento financeiro, fez audiências regionalizadas. Nós tivemos a oportunidade de participar também. O doutor André fez uma série de exposições regionalizadas e hoje, por iniciativa, inclusive, do deputado Vicente Caro Preso, que conversamos sobre isso e propôs que viesse o secretário para debatermos sobre as ações da Secretaria de Estado da Saúde no enfrentamento à Covid-19, uma vez que estamos com a pandemia ainda acelerada, uma série de ações estão sendo tomadas, certamente outras ainda precisam ser tomadas. Então, o encaminhamento que nós damos é no sentido de passar a palavra ao secretário doutor André, para que possa fazer a sua exposição, e em seguida vamos abrir então ao debate, iniciando pelo deputado Vicente Caro Preso, que já inscreveu-se aqui em primeiro lugar, e vamos procurar então mais uma vez, através dessa reunião, buscarmos contribuir para que a gente possa melhorar mais o atendimento, para que a gente possa não só ter a continuidade das ações, mas ver novas ações, o que ainda precisa ser feito, para que a gente possa continuar enfrentando essa pandemia que, infelizmente, assola o estado de Santa Catarina, como de resto do Brasil. Doutor André Mota Ribeiro, concedo a palavra para que faça as suas exposições e aquilo que julgar importante, e depois, certamente, nós também retornaremos aqui com alguns questionamentos. Com a palavra, o secretário André Mota Ribeiro. Senhores, bom dia, deputado Neudi Sareta, presidente da Comissão de Saúde. Cumprimentando o senhor, eu cumprimento todos os nossos parlamentares aqui presentes. Quero já agradecer essa oportunidade, acho que cada vez que nós nos reunimos, sempre alguma coisa importante, alguma coisa boa sai dessa discussão. Eu, na verdade, não pretendo fazer a apresentação de cenários, mas trazer algumas angústias para compartilhar com os senhores, inclusive para que a gente consiga, juntos, tentar achar aí um caminho mais fácil.
Nos últimos dias, a Secretaria de Saúde e o próprio governo tiveram um pouquinho uma mudança de rumo na forma de manifestar as intenções de interferência de gestão na questão do Covid. Então, tanto o decreto da sexta-feira passada do governo, quanto a portaria de ontem, elas trazem alguns regramentos mais claros, mais específicos, trazendo a responsabilidade, então, para o gerenciamento regional da crise, de fato, para o Estado, como já vinha sendo feito, mas agora de uma forma mais clara e oficial, e trazendo também para os gestores locais as suas atribuições, né? Sempre numa métrica de parceria, de conversa e de construção conjunta dos processos. Nós temos várias dificuldades, hoje são 159 dias de estruturação do COIS e de enfrentamento do Covid. Apesar de todo o nosso sofrimento e de todas as nossas angústias e dúvidas, o Estado de Santa Catarina tem sido muito eficaz, muito eficiente nesse combate. Infelizmente, o número de mortes aumentou muito. E também, infelizmente, o número de mortes ele tem a ver com a gravidade da doença, né? Essa doença ela não passa incólume pelas populações por onde ela já transitou de uma forma mais intensa, mas, de qualquer forma, o Estado de Santa Catarina conseguiu se estruturar de uma forma que todos os cidadãos, todas as pessoas que precisavam e precisam desse atendimento, elas têm o atendimento dentro do Estado. Apesar, como eu digo, das nossas dificuldades, a gente conseguiu estruturar em conjunto com hospitais, com municípios, Estado e também com parceria dos outros órgãos, como a própria Alesc, um serviço de saúde seguro para a população. Mas esse é um momento diferente agora, nós estamos ainda acelerando a curva de óbitos no Estado e de contágio, mas percebemos também que depois de tanto tempo, algumas necessidades elas acabam se impondo. Nós temos uma dificuldade extrema da nossa população, apesar de ser uma população diferenciada do ponto de vista cultural, de entender a necessidade do distanciamento social. E isso impacta diretamente também nos serviços de saúde, inclusive na classificação de risco das nossas regiões no estado de Santa Catarina, que hoje está pintado de vermelho, que é a cor de risco gravíssimo sanitário e epidemiológico. Então, eu estou trazendo algumas angústias, na verdade, que já têm sido discutidas. Eu trouxe isso ontem também nas audiências que eu tive a oportunidade de participar. Agradeço mais uma vez a Alesc também por essa oportunidade de poder trazer algumas informações e debater algumas questões. Mas nós precisamos, eu tenho uma certa dificuldade, assim, de, como Estado, organizar algumas questões dentro da rede. Então, o que eu vou pontuar aqui, em hipótese alguma, era sobre na necessidade de impor responsabilidades ou imputar a quem quer que seja dificuldade, mas muito pelo contrário, na tentativa de conseguir que se planeje de forma adequada o que se vai fazer daqui para frente. Há uma convicção de todos que o modelo de enfrentamento ele precisa mudar. Esse modelo ele passa pela entrada qualificada do paciente na rede de assistência à saúde, seja ela atenção primária, ou alta complexidade, ou a pH fixo. Há uma necessidade de monitoramento desses pacientes adequadamente, bem como de rastreabilidade de seus contatos. Então, tudo isso é uma construção que envolve não só o Estado, mas também todos os entes que participam, municípios, os hospitais e também o setor público, aliás, o setor privado produtivo, que tem sido também afetado, né, economicamente pelas decisões do poder público referente ao Covid. Então, algumas questões que, inclusive, têm sido direcionadas à Secretaria de Estado de Saúde para que ela responda, na verdade, eu entendo que elas precisam ser compartilhadas. Então, hoje nós temos algumas dificuldades relacionadas à estruturação de rede, e aí eu falo principalmente na questão de estruturação de RH e de insumos, e que o Estado tem sido instado a dar respostas que, na verdade, de estruturas que extrapolam a governança do Estado. Nós temos muitos hospitais que são filantrópicos, hospitais que são municipais,
hospitais que são geridos por OSs, e nós precisamos de alguns dados e algumas informações para que o planejamento faça sentido. Eu já tenho solicitado isso de forma oficial da Secretaria de Saúde para as unidades hospitalares e para os municípios, mas eu trago alguns debates aqui para esse fórum, que eu acho que esse é o fórum adequado para que se possa discutir. E quando eu falo nessa necessidade, eu falo na necessidade de prestação de contas dos recursos Covid que estão sendo disponibilizados para municípios e hospitais. O que nós temos visto até agora é uma prestação de contas do que o Estado tem recebido de recurso e o que o Estado tem feito com esse recurso, mas quando a gente começa a planejar os próximos passos, nós precisamos entender quais são as dificuldades que os municípios estão tendo de aplicação de recursos, bem como dos hospitais, para que se consiga, então, direcionar recursos para onde está faltando e que se evite ações replicadas, né, tanto de Estado e de município, quando não se tem muito claro aonde esses recursos estão sendo aplicados. Então, eu tenho sugerido e solicitado que se faça também uma prestação de contas estendida de todo o recurso Covid que veio ao Estado de Santa Catarina, lembrando que mais de R$1 bilhão foi distribuído aos municípios desse Estado, que tem essas atribuições específicas, mas talvez a gente consiga fazer uma construção de parceria entre Estado e município para enfrentamento de dificuldades que são muito claras nesse momento. Eu tenho hoje mais de 120 leitos de UTI, terapia intensiva, que poderiam ser ativados no Estado de Santa Catarina, já tem recurso financeiro disponibilizado, já tem equipamentos disponibilizados aos hospitais, mas existe uma dificuldade pontual de RH, de insumos, de medicamentos específicos, aí eu falo no kit intubação. Então, a gente precisa entender, de fato, onde os recursos estão sendo aplicados nessas regiões, né, e nos municípios, e também entender uma solicitação da Secretaria de Estado, que está sendo, inclusive, demandada pelo Ministério Público, para dar uma resposta que o Estado não tem condição de dar sozinho. Eu preciso entender quais são os estoques hoje nos hospitais que estão mapeados para a Covid-19, lembrando que são 56 hospitais, e desses 56 hospitais, apenas 13 são de gestão estadual, os outros são de gestão ou municipal ou filantrópicos. Então, para eu conseguir dar uma resposta do quantitativo do que se precisa para enfrentamento, eu preciso enxergar os estoques dessas unidades e, principalmente, que eu tenha em mãos a informação do consumo médio de cada unidade hospitalar, baseado, então, no leito de UTI Covid. Então, são duas solicitações que o Estado tem feito, que da prestação de contas, então, de todo o recurso Covid, do Estado, dos municípios, de todos os envolvidos, e, principalmente, a questão dos estoques de insumos que dizem respeito claramente a leito de UTI, que são os relaxantes neuromusculares, os anestésicos, porque até esse momento, apesar de todo o esforço e esforço de todos, quem tem suprido essa necessidade é a Secretaria de Estado de Saúde. Nós já distribuímos medicamentos para todos os hospitais, muitos desses medicamentos vieram através do Ministério da Saúde, mas também muitos foram aquisição da Secretaria de Estado de Saúde. Então, a gente precisa entender o que nós temos estocado, qual é o consumo médio, o que cada ente nessa linha de cuidados pode e precisa fazer para que a gente não tenha, depois de toda essa estruturação, de todo esse esforço que todos fizeram para a estruturação de leito de terapia intensiva, aquisição de equipamentos, desenho de protocolos, que a gente esbarre em necessidades como falta de RH e falta de medicamento. Então, são duas solicitações que a gente, de alguma forma, consiga trazer esses dados para o debate. Lembrando que ontem eu dei a informação na Alesc que dentro do site Coronavírus, na aba Transparência, nós colocamos ali os recursos que foram repassados, tanto de fonte federal quanto de fonte estadual, a todos os municípios de Santa Catarina, incluindo todos os hospitais também de Santa Catarina. É um momento complicado, recurso em saúde sempre é um recurso que ele não é suficiente, mas a gente também percebe que o governo federal e o governo estadual já investiram milhões, né, centenas de milhões, passamos a casa do bilhão, então nós precisamos otimizar esses recursos
para que se consiga planejar daqui para frente. E o grande planejamento que nós estamos propondo é justamente este: a entrada qualificada, o diagnóstico precoce, o monitoramento adequado e a rastreabilidade de contatos. Por quê? Nós precisamos evitar em Santa Catarina a segunda onda, que ela já veio em vários países do mundo, ela já veio em vários estados do mundo e ela é cruel quando ela vem. Então nós precisamos evitar. Nós já tivemos sucesso até agora e eu tenho certeza que nessa construção nós vamos conseguir evitar a segunda onda até que tenha a vacinação disponível, que é isso que vai nos trazer segurança no futuro. E aí eu tenho duas questões mais pontuais para trazer para o debate, se os senhores me permitirem. Uma delas que há uma preocupação muito grande dessa secretaria, desse secretário e de todos nós, que diz respeito às clínicas renais. Nós temos hoje 30 clínicas que fazem diálise no estado, extremamente impactadas pela necessidade do próprio Covid e com um custeio insuficiente. Nós já tentamos várias alternativas, inclusive eu fui muito mal interpretado quando eu trouxe para essa discussão na CIB anterior a necessidade de nós pactuarmos com os municípios, porque o estado tem 1/3 desses contratos e convênios, os municípios plenos no estado de Santa Catarina têm 2/3. Nós estamos propondo o pagamento dobrado da sessão de diálise. Essa é uma outra discussão. O Ministério da Saúde repassa R$ 61, o estado está propondo complementar R$ 61, mas infelizmente não houve consenso na CIB com os municípios, que têm 2/3 desses contratos e convênios, e aí a gente vê uma situação muito cruel e muito drástica, porque nós corremos o risco de perdermos esse serviço, que ele é fundamental, não só para o enfrentamento Covid, mas como serviço de saúde em geral. Também tem um PL, ontem foi trazida essa discussão pela deputada Luciana Carminati. A gente está analisando aquilo ali, na verdade, criar uma rubrica contábil Covid para que se possa repassar para as clínicas renais, mas também há a dificuldade que apenas 1/3 estão sob gestão estadual. Então, é um apelo que eu faço a essa comissão, e que a gente consiga ajudar os municípios plenos que têm as suas dificuldades de repasse de recursos, por dificuldades muito mais vinculadas à questão de processo administrativo, de legalidade de processo, do que de recurso financeiro, mas é uma situação que nós precisamos resolver de imediato, porque senão nós estaremos trazendo um prejuízo muito sério à saúde dos catarinenses. E, por último, quando nós falamos em aumento da entrada qualificada do paciente, do monitoramento, necessariamente fala-se no aumento da testagem da população. Nós temos vários critérios, vários protocolos, mas ainda temos número de testes insuficiente. O LACEN já fez mais de 250 mil PCRs, é um laboratório que aumentou muito a sua capacidade, inclusive com parcerias com a Universidade Federal, com a Embrapa de Concórdia e outras parcerias que estão sendo firmadas, como Joinville, por exemplo. Mas nós temos a questão do teste rápido, que já distribuímos pelo Estado 250 mil testes rápidos, ainda insuficientes. Já solicitamos ao Ministério da Saúde mais 300 mil testes rápidos. O Estado tem uma ata para aquisição de 500 mil novos testes, para que se consiga, então, fazer um monitoramento adequado e rastreabilidade de contato, que é isso que vai fazer a diferença. Nós estamos há 2 semanas discutindo com o setor privado produtivo, com a Fiesc, com a FEComércio e outras, que o setor privado venha para essa discussão, inclusive participando com recurso financeiro dessa aquisição de testes e se responsabilizando por aqueles que estão sob o seu domínio, né? Os seus funcionários e as suas equipes e as suas famílias. Mas a gente precisa também compartilhar com as unidades municipais, porque os municípios parece que também estão tendo dificuldade de aquisição de testes rápidos. E isso tudo faz parte do que eu disse no início, da necessidade de nós enxergarmos, então, onde o recurso está sendo aplicado, para entendermos as prioridades e aonde que precisa ser reforçado esse recurso para o enfrentamento Covid. Era isso que eu gostaria de colocar. Estou aqui à disposição dos senhores para que consigamos debater e chegar a alguma conclusão e algum caminho. Mais uma vez agradeço a oportunidade e entendo que esses momentos são fundamentais para que a gente possa construir um
um processo ainda mais robusto, né? Nós todos estamos de parabéns, a Alesc, os municípios, os filantrópicos, as nossas unidades hospitalares. Eu faço aqui uma homenagem muito especial ao nosso servidor. Os servidores da saúde, eles têm se colocado à disposição de uma forma absolutamente elogiável. Nós estamos enfrentando uma pandemia, servidores que ainda têm dificuldades. Nós, como Secretaria de Estado, estamos discutindo a relação de trabalho, inclusive, com servidores, mas eu preciso fazer esse agradecimento aqui, público, porque entendo que sem esse envolvimento e esse amor à profissão dessas pessoas, nós não estaríamos na situação que nós estamos hoje. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor André, pela sua explanação. Certamente algumas questões aqui serão questionadas. E seguindo a ordem aqui das inscrições que eu havia aberto, passo a palavra ao doutor Vicente Caro Preso. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia aos amigos e amigas deputadas, e em especial ao secretário de Estado da Saúde, doutor André Mota Ribeiro, que vem procurando fazer o melhor pela saúde dos catarinenses nesse momento de pandemia. O que se viu, senhoras e senhores, foi o depoimento, né, de uma estratégia a ser montada com o carro andando, ou seja, tem que consertar algumas situações para que o montante de recursos já aportados e outros que virão, eles possam ter o melhor gerenciamento possível. Então, nesse sentido, há que se definir, e acho que os órgãos de controle podem dar uma resposta muito rápida, juntamente com a saúde, no seu aparato de verificação, né, com auditorias, mas eu acho que, para simplificar, deveria ser criado, então, uma maneira uniformizada de repasse de tanto em tanto tempo, para que a Secretaria tenha em mãos esses números e que possa se planejar, principalmente se adiantando na aquisição, principalmente de insumos referentes às unidades hospitalares que tratam de pacientes internados em UTI. Então, eu acho extremamente pertinente essa preocupação, e uma preocupação que não pode ser encarada simples e tão somente de um ente federado, né? Tem municípios, tem o Estado, tem a União e também tem a iniciativa privada, né? Que todos têm que lutar pela mesma coisa. E no meio dessa confusão toda, dessa pandemia, nós temos que otimizar recursos, não há dúvida. E que esse aprimoramento, mesmo com dificuldade inicial, ele tem que acontecer, porque nós desejamos saber aonde estão sendo aplicados esse bilhão de reais que foram descentralizados para as várias prefeituras, o que está sendo feito preferencialmente com esses recursos, porque não tem sentido, muitas vezes, em determinada cidade, onde há uma total carência, por exemplo, de uma outra situação de testagem, né, e os recursos não terem sido gastos, ou seja, a pancada vem apenas direcionada para um único ente. Então, eu acho importante que esse debate ele ocorra, né, para que a gente possa aprimorar justamente a utilização ideal desses recursos. Baseado nisso, eu gostaria de saber do secretário quais são as alternativas que ele faz e o que já há de concreto para que haja essa interação entre hospitais, no caso, hospitais filantrópicos, que não queiram dizer de administração direta do Estado, que o Estado tem essas informações, se existe algum protocolo de remessa, de troca de dados, e se existe já um setor da Secretaria de Saúde que faz essa análise de uma maneira não crítica, mas de uma maneira
evidente para transformar isso em resposta rápida. A mesma coisa dos hospitais nos próprios municípios, para saber que tipo de gasto preferencial estão ocorrendo, o que mais tem se gastado em relação aos municípios, desses recursos que vieram, não do Estado, mas principalmente da União. Qual é o papel da União nesse sentido? O que ela pode ajudar? E, assim, eu vejo muito importante nós solucionarmos isso de uma maneira muito forte, que são as clínicas renais. São 30 clínicas aí espalhadas no Estado. O Estado fez um questionamento e a gente tem que saber até onde vai o poder dos municípios também de fazer algum tipo de contrapartida para a gente poder manter essas clínicas, já que eles estão com dificuldade de atendimento agora. Por fim, realmente algo assombroso. Pelo número aumentado de pessoas infectadas, nós precisamos de gastar mais recursos e fazer com que chegue mais ao conhecimento da autoridade sanitária, principalmente dos municípios, que é quem providencia o tratamento e o isolamento desses casos positivos, de teste, da testagem. Então, eu pediria ao secretário que ele me falasse das estratégias, falasse para a comissão das estratégias que estão sendo montadas pelo Estado e quais são as alternativas que ele vê como as mais rápidas para a gente solucionar essa troca de informações. Inicialmente, queria agradecer a presença do secretário e a atenção de todos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Vicente. Antes de passar ao secretário, eu queria complementar e também fazer uma questão sobre as clínicas renais. O secretário falou que são 30 clínicas renais em Santa Catarina e que o Ministério da Saúde repassa R$ 61, mas que não houve um acordo. Eu queria entender melhor porque não houve um acordo. 2/3 são de gestão plena. São os municípios, então, que não toparam fazer esse complemento? Por que não houve esse acordo? Também tenho essa preocupação e também compartilho da ideia de que o atendimento à Covid ele tem que ser integrado, todos os entes, município, Estado e União. E alguns municípios eu percebo que estão mais na cobrança e o caixa está recheado. Aliás, até houve um depoimento de um deputado, isso eu não confirmo, não assino embaixo, mas deixo aqui na comissão pública, em que ele teria dito, um prefeito teria dito a ele que parem de mandar dinheiro aqui para o município, porque nós não sabemos como gastar. Eu não sei se chega a tanto, mas a verdade é que eu vejo alguns municípios que estão com os caixas recheados e que, de fato, poderiam botar mais recurso aí. Mas eu queria entender melhor, isso é questão para a gente debater depois, queria entender melhor essa questão das clínicas renais, por que não houve esse acordo e se, no caso da gestão plena, então a proposta é que o município também, já que receberam recursos, também pudesse contribuir com isso. E passo, então, para, em função dos questionamentos do deputado Vicente e também desses que eu lhe faço, secretário, para que já possa fazer as suas considerações sobre isso. Perfeito. Primeiro, eu preciso dizer que, de fato, todos nós, em algum momento, vamos ter que discutir com o Ministério da Saúde a questão do financiamento dessa atividade, né? Que é a questão das clínicas de AIDS, inclusive das consultas pré-dialíticas. Isso é um problema já antigo, é uma discussão de todos os estados com o Ministério da Saúde, e nós precisamos que o Ministério entenda que está na hora de olharmos para essa atividade com mais cuidado. Dito isso, a discussão que ela é trazida para a CIB, onde estão, então, todas as representatividades dos secretários municipais de saúde do Estado e o secretário e a Secretaria de Estado, elas são precedidas de câmaras técnicas. E nessas câmaras técnicas, então, onde estão municípios e Estado, é que se discutem esses assuntos. Na CIB anterior,
a Câmara Técnica tinha apenas em pauta 3 assuntos, esse era um deles, e quando não há consenso na Câmara Técnica, isso se torna impossível de se pactuar na CIB essa necessidade. E essa falta de consenso, então, na última CIB, ela partiu dos municípios, que não tiveram, então, todos eles o mesmo entendimento. Tem que haver uma unanimidade de entendimento. Eu entendo que existem dificuldades nos municípios, eu não estou aqui querendo culpabilizar ninguém, assim como nós temos dificuldades. Eu já encomendei para o jurídico da Secretaria de Saúde do Estado uma forma para eu repassar para esse 1/3 que estão sob gestão do Estado o recurso que vai minimizar esse impacto nas clínicas. Não estou ouvindo, só apenas eu que não estou ouvindo, os demais também não. Travou do André. Estamos com problema na comunicação com o secretário André Mota. Enquanto ele vai restabelecendo a comunicação, queria reforçar aqui a importância desse debate que nós estamos vendo e essa questão dos municípios me parece também que é uma questão que nós temos que um pouco Voltei. Secretário André Mota, retornou agora, pode retomar a palavra. Houve algum probleminha aqui. Mas, assim, o fato é que a gente precisa desse entendimento de todos, né? Algumas falas eu escutei que se desse recurso para a clínica renal, teria que dar para outros serviços. Então, tem sempre uma discussão que ela é difícil, ela é justa, mas a gente tem hoje um problema muito sério que tem que ser resolvido, e eu acho que nós precisamos de várias frentes de discussão. Primeiro, que todos entendam que é possível repassar esse valor de R$ 61 como complementação emergencialmente, e a proposta do Estado é que seja feito isso até dezembro, para que nós consigamos, a partir de 2021, colocando inclusive nos orçamentos, tanto municipais quanto estadual, um valor diferenciado para as clínicas renais, não esquecendo de discutir também com o Ministério da Saúde a melhoria desse repasse. A questão das ferramentas, nós temos uma dificuldade muito grande, deputado Vicente, nos hospitais em geral, né, inclusive nos nossos. Nós temos ferramentas digitais de controle que precisam ser atualizadas. E aí os CES-leitos, que ele foi implementado pela Secretaria de Estado da Saúde em todos os hospitais, eles nos trazem informações importantes, principalmente no que diz respeito à taxa de ocupação de leitos e características dos pacientes dentro desses leitos. Nós já startamos um processo de auditoria em todas as UTIs do Covid do Estado, e a função da auditoria não é apontar culpados, muito pelo contrário, é entender quais são as dificuldades pontuais de um e de outro e o que está se fazendo de melhor em outras estruturas para que todos possam ter acesso às informações de melhoria de processo. Então, a gente já está com auditoria nos hospitais, nós temos o CES-leitos que ele precisa ser atualizado diariamente. Esse foi um compromisso do representante dos filantrópicos, o senhor Adriano, assumiu comigo há uns 15 dias atrás, que ele ainda tem que fazer essa entrega. Ele prometeu que ele ia de unidade em unidade nos ajudar a fazer essa atualização de dados. Nós temos também o ESUS, que é o Ministério da Saúde, que ele não está sendo preenchido adequadamente, e quando isso acontece, fica muito difícil o secretário de Estado, a Secretaria de Estado, solicitar ao Ministério novas habilitações, se eles enxergam um número de interações diminuído em função da não atualização de dados. E também nós temos, essa pandemia nos trouxe, nos fez, como o senhor disse, doutor Vicente, a gente entrou numa crise, o carro andando, tendo que trocar as rodas do veículo durante essa crise, mas nós conseguimos criar várias ferramentas de controle, lembrando que o Estado conseguiu, em parcerias muito robustas para a sala de situação de municípios. Nós criamos ferramentas de sala de situação do Estado de Santa Catarina e dentro dessas ferramentas existem formas de controle de estoque. Só eu preciso que haja a informação partindo da origem de quem é demandado. Então, nós temos várias ações que foram startadas, nós já treinamos as pessoas, nós fornecemos as ferramentas, nós já solicitamos as informações
mas, infelizmente, nós ainda não conseguimos a adesão de todos nessas solicitações. Por isso que eu digo que extrapola a governança da Secretaria de Estado algumas ações, como essa questão das informações adequadas, do entendimento de estoque e de custo médio, e principalmente a questão da discussão de como os municípios podem ou devem fazer o repasse para as clínicas que estão sob sua gestão. Lembrando que 1/3 está com o Estado, 2/3 estão com os municípios. Muito bem. Está em aberta a palavra para, se mais algum deputado queira usar da palavra, questionar o secretário, pode fazer uso da palavra. Deputado José Milton Schaeffer. Cumprimentar o presidente Neudi, todos os senhores deputados, senhora deputada, também ao secretário André Mota, né, que tem estado bastante presente aqui nas nossas reuniões da Comissão de Saúde e também da Comissão Especial. Nós estamos num trabalho bastante difícil, né? Mas Santa Catarina tem se saído bem, né? E devemos agradecer isso a todos os catarinenses, instituições, a Secretaria da Saúde. O secretário André tem se esforçado com a sua equipe, né, em atender, em discutir, dialogar, e nós observamos que a todo momento, né, nós temos fazendo ajustes, e eu entendo isso como muito positivo, né? O envolvimento dos municípios e das regiões também muito positivo, dividirmos aí, né, a decisão em mais cabeças. Isso também ajuda a errar menos, principalmente porque nós estamos enfrentando um inimigo que o mundo não conhece ele direito, né? O mundo não conhece. Então, essa união de esforços tem dado certo. Eu quero cumprimentar aqui a Neudi e toda a Comissão de Saúde também pelo comprometimento que tem tido, né? Acho que nós vivemos situações difíceis aí com a questão dos medicamentos e dos recursos humanos. Eu entendo, Neudi, que as universidades, em parceria com os hospitais de cada região, poderiam, né, criar cursos rápidos para treinar profissionais da saúde, treinar técnico de enfermagem, um curso aí de 30 a 40 horas, com um técnico que já está familiarizado, deixa ele apto a trabalhar num sistema desse. E assim também outros profissionais. Acho que seria uma fórmula também das nossas universidades participarem nesse momento, ofertando regionalmente treinamentos rápidos para que os hospitais possam construir equipes. Nós temos visto aqui no Sul, né, hospitais com dificuldade de contratação de profissionais. E a secretaria, ela não consegue ter braço para tudo isso. Como é que o secretário ou a secretaria vai treinar um profissional, um técnico de enfermagem, um enfermeiro aqui de Criciúma ou de Araranguá? É impossível isso. As unidades, e talvez em parceria com as universidades, seja um caminho. Eu entendo que eu acho que o momento, né, é muito ligado às clínicas de hemodiálise, secretário. E eu acho que a sua colocação é muito pertinente. A própria Assembleia aprovou um projeto de lei que autoriza nesse sentido, e talvez, Neudi, seja de envolvermos aí os municípios num debate através da CIR, como que os municípios podem participar dessa construção, se é possível utilizar aqueles recursos emergenciais, talvez aí para complementar o custeio das clínicas de hemodiálise, que está muito defasado, e eles estão trabalhando com prejuízo, né? O Estado faz a parte dele nos hospitais dele, nos hospitais que não são gestão plena, e aí talvez encontrarmos aí um caminho para que os municípios pudessem, talvez utilizando esses recursos emergenciais, custear essa questão da clínica, o que já passou. Nós já estamos aí há vários meses nessa situação. Eu acredito que o tema aí desta semana seja uma equação para as clínicas de hemodiálise. O secretário André já acena, né, com a possibilidade do Estado complementar o pagamento, e agora nós temos que encontrar, talvez em conjunto aí com o colegiado de secretários municipais de saúde, uma equação para que os municípios também façam o mesmo nos municípios de gestão plena. A preocupação
que se tem com os hospitais filantrópicos são preocupações difíceis, né, que já falei aqui, RH e medicação, e obviamente que nós também temos que dar nossa contribuição. No mais, eu acho que as coisas estão andando. Até aqui, Santa Catarina não ficou um catarinense sem ser atendido, em nenhuma hora aguardou por um leito de UTI, mas só leito de UTI. UTI é apenas um procedimento. Chegou o momento agora também da rede de prevenção municipal também fazer o seu papel. Eu acho que nós temos que trazer aqui para a comissão também esse debate. Era isso, né, que eu tinha para colocar, não tenho nenhuma dúvida, tá? As coisas estão caminhando, os desafios são grandes, mas eu prego que com união e ação e envolvimento de todos nós vamos conseguir resolver e otimizar os recursos para a população. Obrigado, deputado José Milton. Eu queria também, aproveitando já que não há, por enquanto, outros deputados inscritos, de comunicar à comissão que ontem eu participei de uma reunião, representando aqui a nossa comissão, com o movimento Floripa Sustentável e também o Floripa Amanhã. O assunto, obviamente, não poderia ser diferente, era esse da questão da Covid, principalmente relacionado aos testes, à testagem. E houve ali, inclusive, questionamentos por que se está insistindo em testes rápidos. Eu queria ouvir a opinião do secretário, já que, segundo alguns levantamentos, 60% desses testes estão dando resultados que são incorretos. Então, eu queria ouvir um pouco sobre isso, o secretário, e também sobre a questão dos testes em pool que estão sendo feitos, né? Se a secretaria tem uma opinião sobre isso, enfim, sobre a questão dos testes em pool. Em Florianópolis tem aí também no Sapiens Park, né, um laboratório que faz. Eu queria ouvir um pouco sobre isso também, secretário, em função até dessas reuniões aí que fui solicitado a participar e ontem, inclusive, esse questionamento sobre a questão dos testes rápidos. Presidente, se me permite. Sim, senhor. Pode falar, deputado Ismael, depois o secretário fala. Eu estou entrando aqui com um pouco de dificuldade, mas parabéns aí pelo debate, principalmente essa questão das clínicas de hemodiálise. Eu só gostaria de fazer aí uma indagação um pouco futurística, mas percebendo o que está acontecendo na movimentação no estado vizinho do Paraná, se já chegou à secretaria o debate sobre a possibilidade da vacina, se temos alguma linha de perspectiva para Santa Catarina nesse sentido, apenas por curiosidade, porque também somos indagados no dia a dia pela população. Obrigado. Obrigado, Ismael. Muito importante essa questão também, que já está avançando aí essa discussão sobre a futura vacina, né, que nós esperamos que seja o quanto antes possível. Secretário André. Eu vou abordar 3 temas rapidamente aqui, para os senhores entenderem, então, a dificuldade de RH e de insumos, que aí a gente está discutindo aqui, de uma dificuldade de todos. Nesse momento, eu tenho 120 leitos de UTI que poderiam estar ativos no estado de Santa Catarina se nós tivéssemos RH e insumos suficientes. Temos dificuldade em várias cidades, em vários hospitais, e 120 leitos a mais significariam quase 780 leitos novos de UTI adulto Covid. Lembrando que nós iniciamos com 550 leitos de UTI adulto. Isso é um aumento de 140% da nossa terapia intensiva. Por que isso é importante? Porque eu consigo, então, trazer segurança para as pessoas e eu consigo também planejar o futuro. Nós pretendemos deixar mais de 50% desses leitos estruturados, porque nós temos a segunda pandemia ali na frente, que é a pandemia da fila cirúrgica, da cirurgia eletiva, que ela precisa também ser enfrentada. Então, é importante que se discuta justamente essa dificuldade de RH, e aí eu já tenho proposto, inclusive, aos municípios, que as pessoas do RH que trabalham na atenção primária, onde tem médico, técnico de enfermagem e enfermeiro, poderiam, de alguma forma, reforçar as equipes hospitalares com parceria das universidades, como bem disse o deputado Zé Milton, na questão do treinamento. As vacinas, o governo federal
que eu acho que é o ente que tem que se envolver prioritariamente nisso, já fez, então, um acordo com a AstraZeneca e através da Fiocruz para a aquisição de mais de 30 milhões de doses de vacina e a produção de outros 100 milhões de doses aqui no território brasileiro. Há, então, uma centralização dessas ações com participação do deputado Ismael do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A gente tem pactuado isso com o Ministério para que haja, então, uma aquisição centralizada, até por uma questão de logística e de recurso, né, de valor desse insumo, e que ele seja dividido, então, distribuído entre os estados de uma forma igualitária. De qualquer forma, nós já estamos estudando, junto à SEA, que é a Secretaria de Administração, uma ata para registro de aquisições, lembrando que as aquisições são extremamente difíceis, né, por conta da demanda ela ser muito maior que a oferta. Mas nós entendemos, e essa é a nossa grande discussão, como é também no Paraná e nos outros estados, de que essa é uma compra centralizada do governo federal. Há, então, uma possibilidade, existem vários estudos, a AstraZeneca está trazendo junto, então, com a Fiocruz, essa vacina que foi desenvolvida em Oxford, na Inglaterra. Nós temos aí a Sputnik 5 lá da Rússia, que também já está sendo testada, e temos outras, tem uma vacina chinesa que também está sendo colocada à disposição. Há um entendimento global de que provavelmente até o final do ano, dezembro, se tem algum resultado positivo em vacinação. E é por isso que eu estou insistindo que nós precisamos nos preparar da forma como está sendo proposto, para que nós consigamos, então, chegar lá sem sofrer o impacto da segunda onda que vem por aí, né, que pegou tantos outros países e outros estados. Então, quando a gente estrutura desta forma de qualificação de monitoramento e de testagem de paciente, é justamente para chegar lá na frente. Existem, então, sim, boas possibilidades. Há muita crítica ainda aos estudos, porque eles têm passado algumas fases, né? Mas a gente vai ter resultados, provavelmente daqui a uns 60 dias, se tudo isso que está sendo feito realmente está sendo efetivo. E o Estado de Santa Catarina está atento, está acompanhando isso via CONAS e também na tentativa de aquisição individual desses insumos. A questão dos testes rápidos com problemas, deputado Sareta, nós não temos essa informação. Nossos testes estão sendo disponibilizados no Estado de Santa Catarina, eles têm aprovação da Anvisa. Então, o que a gente percebe, na verdade, às vezes, o processo, o uso, né, a forma de usar com falsos negativos. Quando não se utiliza o teste de uma forma protocolar e dentro daquele número de dias que precisa ser utilizado, nós temos, então, falsos negativos. E aí, de novo, eu reforço a necessidade dessa parceria, dessa construção com municípios, com os hospitais, com a atenção primária, porque a qualificação do processo é que vai nos dar resultado melhor. A questão do pool, ele não é reconhecido, a Anvisa não reconhece isso como correto, vamos dizer assim. Nós não reforçamos, não utilizamos isso, não sugerimos para que o Estado utilize, mas aqueles que estão utilizando, se tem algum motivo para isso, né, também não é da nossa competência fazer essa discussão. O que nós estamos propondo aumento, então, da testagem em parceria município, Estado e setor privado, mas usando protocolos muito claros para que se faça essa testagem no momento correto e principalmente na rastreabilidade de populações. Quando a gente fala em separar, e aí há que se diferenciar aqui uma coisa que todos nós erramos lá no início, inclusive eu falei muito essa questão do isolamento social. Eu acho que nós temos que diferenciar o que é distanciamento social, que isso é regramento, de isolamento, que são das pessoas que estão de fato contaminadas. Eu acho que essa é uma grande discussão. Então, quando a gente fala em isolamento, são daqueles positivados e a rastreabilidade dos seus contatos. Isso vai fazer a diferença no futuro. Nós já, inclusive, mais o que o Estado fez nos últimos dias, foi uma parceria com a HCOR e com o Ministério da Saúde, que tem uma ferramenta de teleconsultoria e telemedicina para toda a atenção primária, o APH fixo, os hospitais, 24 horas por dia, para a discussão de protocolo de diagnóstico e tratamento terapêutico para a Covid-19. Então, é uma forma de qualificarmos esse processo, é um acordo de uma ferramenta que ela vem gratuita para o Estado e a gente está colocando à disposição, através da Diretoria de Atenção Primária,
da Superintendência de Planejamento, essa ferramenta para nós qualificarmos ainda mais esse processo. Então, resumindo, desconheço testes de qualidade discutível, eu acho que é, na verdade, um equívoco no momento da utilização desses testes. E, o Estado não está recomendando para as suas estruturas públicas estaduais. Ok. Deputado Vicente Caro Preso, você pediu a palavra. Algumas coisas me chamaram a atenção. Assim, eu continuo falando, senhor presidente, e os meus amigos deputados, secretário, que existe cada vez mais uma má percepção da presença da doença. Ontem eu perdi 2 amigos, e soube de mais algumas pessoas muito próximas irem para o que a gente chama irem para o tubo. É mais ou menos assim a banalização que está a doença. Apesar dessas dificuldades, dessas tristezas que praticamente todos estão vivendo, parece que não chega aquele sentimento, na grande maioria da população, de risco e de gravidade, talvez por maus exemplos de lideranças. Eu acho assim, senhor secretário, senhor secretário, que quando o senhor coloca que tem 120 leitos que poderiam estar habilitados, funcionando normalmente, nós gostaríamos, de alguma maneira, o parlamento, nesse momento, com esse poder de investigação que nós temos, do poder que cada vez mais a gente tem de fazer um relacionamento com a Secretaria de Saúde, de sabermos quais são os entraves para esses 120 leitos não estarem funcionando ainda. É um absurdo isso, porque se tem recurso descentralizado, se tem local, se tem insumos, se tem respirador, o que está faltando? Qual é o problema que está acontecendo? Isso é grave e eu acho que tem que vir à tona. Em relação às vacinas, tem a AstraZeneca, do grupo Oxford, que estão sendo feitos vários estudos aí na fase 3, estudos clínicos, para saber da eficiência dessa vacina. Ao mesmo tempo, está acontecendo no Instituto Butantan, com mais de 9 mil pessoas em 12 pontos do país, que estão avaliando a eficiência dessa vacina também. Essa, talvez, em parceria com a Sinovac, que é uma multinacional de origem chinesa, quem sabe essa vai ser a primeira vacina disponível em território nacional. A russa está atropelando, e foi uma iniciativa do próprio estado do Paraná de querer absorver essa vacina sem muito critério. Ela está sendo altamente criticada pela comunidade internacional por não ter passado algumas situações de boa avaliação. E, por último, a Pfizer, que foi a vacina que está sendo mais, vamos dizer assim, apostada pelo Trump nos Estados Unidos também, com uma solicitação de 200 milhões de doses. Então, é muita vacina que já está atravessando a fase 3 e vamos ver o que a gente espera e da eficiência. Algumas pessoas, e eu participei de uma conversa que talvez a deputada Ada se lembre dela, da Lígia Giovanella, se lembra da Lígia? Formou-se comigo, é uma pessoa que hoje é uma pesquisadora na Fiocruz, me passou algumas situações importantes e algumas coisas delas graves. Então é isso, gente. Eu acho importante que todos saibam do esforço que a ciência tem feito para colocar vacina. Agora, não existe bala de prata, porque mesmo as vacinas não se espera a eficiência de 100%. Esse é o grande problema. A vacina vai funcionar em alguns, como existe essa eficiência na vacina da gripe, em que alguns tomam a vacina e, mesmo assim, às vezes, contraem a doença. Obrigado. Deputado. O deputado Vicente, passa a palavra ao deputado Valdir Cobalcini, depois deputada Ada de Luca. Que saco. Ei, Ada. Essa é a Ada. Bom dia, deputado Sareta, bom dia aos deputados, bom dia, secretário André. É difícil de nós falarmos de qualquer outra coisa que não seja
sobre a pandemia, né? Isso acaba nos impactando a todos e todos os dias e há muito tempo, e a gente não tem a noção, né, como leigos, e nem sei se o secretário tem previsão de quando vamos sair dessa pandemia. Mas se a gente pudesse pensar, eu imagino que a secretaria também já esteja pensando, num momento pós-pandemia. Muitas pessoas têm deixado de fazer os seus diagnósticos, isso tem diminuído diagnósticos drasticamente de doenças importantes, o que certamente leva depois ao agravamento da dificuldade da cura, do agravamento da doença. E pessoas já portadoras dessas doenças, talvez até por medo de contrair o coronavírus, têm deixado de fazer o tratamento adequado das suas doenças. Compreendendo a situação atual, né? Mas olhando um pouco para frente e a situação dessas pessoas. A secretaria já pensa, falo de eletivas, mas também falo de altíssimas complexidades, já que todos nós torcemos e queremos e vamos passar por essa, tá? Nós temos que passar por essa pandemia. Então, eu queria falar com o secretário também um pouco sobre isso. Obrigado. Obrigado, deputado Cobalcini. Deputada Ada, estava lhe estranhando que a senhora não tinha pedido a palavra ainda. Agora com a palavra. Estou aqui para isso, não é não? Isso aí. Escuta, bom dia a todos, né? Bom dia, presidente da comissão, que tão bem, o Sareta tão bem leva essa presidência de uma comissão que eu acho muito importante. Tá? Não vou questionar o secretário, não, mas vou pegar o gancho aqui do meu amigo Vicente sobre a banalização da morte. Ô Vicente Carro Preso, essa banalização da morte está tão grande, que parece que nós nos tornamos icebergs. E vai morrendo gente, e tu vai encarando com naturalidade, como se fosse o cara pedindo esmola ali na esquina, que a gente também encara com naturalidade, sem ter trabalho social para isso. Eu estou achando, assim, muito triste. Eu mesmo agora, o deputado do Zé Milton deve conhecer bem, acabei de ser comunicada da morte do João da Silva, o Cobalcini, João dos Pintos, lá de Araranguá. João dos Pintos, um homem novo, jovem, forte, pegou esse desgraçado desse vírus e, 10, 15 dias morreu. Tá? Morreu também um cara muito forte, muito querido, muito animado, né? Dava maior força para a mulher dele, era um casal que era um amor muito grande entre os dois, que é a Cici, né? A prefeita lá de São Cristóvão, o Sérgio, também morreu ontem à noite, um cara que eu não sei se ele tinha 60 anos, tá? Mas cada vez que eu ia lá, era aquela comilança, aquela churrascada, não é do meu partido, tá? Mas era assim por ter um grande presídio lá, a gente fez uma grande amizade, entende? Então, são coisas que, sabe por que eu acho, Carlos, que está acontecendo isso? Sabe por quê? Porque não tem mais velório. Entendeu? Morreu, bota no saco e enterra. Gato, cachorro, a gente faz isso, né? Tá? Então, aquele choro, aquelas flores, a vela, a chama da vela, né, latejando ali, a fulana chorando, a mulher chorando, os filhos chorando, a gente não enxerga mais. E o brasileiro é muito emotivo. E isso parece que dava mais consciência da morte. E agora não. Realmente a morte está banalizada. O máximo que tu pode mandar é uma coroa de flores. Então, pode ir, né? Então, era isso que eu queria só dizer para completar o teu gancho aí, Vicente. E tu falou numa coisa muito importante, que as autoridades não estão levando a sério a banalização da morte, né? Mas, para não ter essa banalização da morte, não ter essas mortes todas, nós precisamos de tudo aquilo que o secretário tem 3 dias já que eu estou escutando ele, né? Vem falando, e os deputados
também vem reclamando, mostrando críticas construtivas, né? Que eu acho que é isso que faz parte do contexto da política. Muito obrigada, presidente. Obrigada, colegas. Obrigado, secretário. Obrigado, deputada Ada. Eu consulto se há ainda deputado Mocelin. Vamos ouvir, então, ainda manifestações de deputados, depois passamos para as considerações finais do André Mota, secretário, e ele responde os questionamentos. Mocelin, deputado. Bom dia a todos novamente. Eu só quero deixar aqui a minha manifestação, que eu venho acompanhando isso de uma longa data, que eu tenho visto, até inclusive por nós mesmos parlamentares, cobrado muito do Estado, muito da Secretaria de Saúde do Estado, mas poucos têm se cobrado dos hospitais, da gestão dos hospitais e dos municípios. Hoje aqui se comentou dos municípios, a gente vê a gestão dos hospitais, porque às vezes eu recebo demanda do hospital, levo para o secretário, e aquilo lá que eles estão cobrando do Estado era o hospital que está devendo documentação, está devendo algumas situações que, por exemplo, RH, insumos, muitas coisas, que o hospital não providencia e cobram do Estado os recursos, muitas coisas. Então, acho que essa união de esforços de Estado, município e os hospitais é que tem que estar todos eles em conjunto para poder as coisas fluírem, senão as coisas não andam. É como acabou de falar o doutor André, a questão da ativação dos leitos. Então, acho que nós temos que fazer essa cobrança completa de todos os entes, aí, não só da administração estadual. Era isso. Obrigado, presidente. Parabéns pelas condições de trabalho. Obrigado, deputado Mocelin. Não há mais deputados inscritos, nós também estamos indo para a parte final, então passo o secretário André Mota para fazer as suas considerações finais antes de procedermos aqui ao encerramento. Eu queria fazer cor à manifestação do deputado Vicente, da deputada Ada, que eu me lembro que a última vez que nós fizemos um boletim ao vivo, eu na companhia do governador Moisés, nós não tínhamos ainda 100 óbitos no estado de Santa Catarina. E naquela época eu ainda dizia que, infelizmente, as pessoas não tinham a percepção da gravidade e da tristeza que é essa doença. Eu tenho 30 anos de médico formado, eu sou emergencista, trabalhei 12 anos em terapia intensiva e eu sei qual é o sofrimento que se passa com perdas desse tipo, né? Há, de fato, uma banalização da morte, parece que isso deixa de ser notícia, percebe-se, inclusive, nos meios internacionais e de abrangência nacional, que o noticiário Covid perdeu espaço para outros noticiários menos importantes, inclusive no nosso estado. A gente tem discutido algumas coisas aqui que talvez não fosse o momento para a gente estar discutindo. E acho que isso cria nas pessoas também essa dificuldade de entendimento da gravidade disso. São 2.000 pessoas que morreram em Santa Catarina. É muito sofrimento. E eu sempre digo que o melhor tratamento para o Covid é não pegar a doença. Essa é a minha angústia diária. Eu acordo pensando nisso, eu vou dormir pensando nisso. Precisa fazer para que se diminua esse sofrimento. É por isso que eu trago essas angústias, essas necessidades de compartilhamento, de responsabilidades. Nós passamos muito tempo apontando para o Estado de Santa Catarina a responsabilidade única de processo. E acho importante a fala do coronel Mocelin, quando diz que nós temos que olhar para todos os níveis. É um momento único da nossa história, nós precisamos estar juntos, nós precisamos discutir de peito aberto a responsabilidade de cada um, o que cada um pode fazer para esse processo. Porque é muito triste ver o que está acontecendo e eu tenho contato direto com isso todos os dias, como médico, como gestor e, inclusive, como parente e conhecido de pessoas que já se foram. Deputado Valdir, nós estamos, sim, pensando no pós-pandemia. Inclusive, eu disse já aqui hoje que nós pretendemos deixar algumas estruturas ainda postas, justamente para que se possa dar vazão às consultas eletivas e às cirurgias eletivas que não foram realizadas nesse momento. Nós, em nenhum momento, o Estado de Santa Catarina criou barreira para aquelas cirurgias que, como nós dizemos, são tempos sensíveis, né? Aquela cirurgia que, se não realizada, ela traz dano ao paciente. Não é essa a intenção, mas a gente percebe que os próprios pacientes, os próprios familiares, eles têm esse receio de procurar, então, a assistência médica para resolver os seus problemas, sejam agudos ou crônicos,
esse é mais um efeito cruel desta pandemia, né? A gente acabou, todos nós como sociedade, negligenciando algumas necessidades que são básicas, mas nós estamos sem planejamento para o futuro, por isso que temos insistido na necessidade de aumentar a testagem, de rastrear os contatos, isolar as pessoas que tenham o vírus, para que as outras pessoas possam ter uma vida normal. Essa é a nossa grande angústia do momento. E para isso nós precisamos do entendimento de todos, da responsabilização de todos. Eu disse aqui que nós teríamos mais 120 leitos de terapia intensiva se tudo tivesse corrido adequadamente. É verdade. Mas eu não estou culpabilizando os hospitais dos municípios. Eles não estão colocando lá os leitos porque estão com dificuldades de RH e de insumos. Alguns não se prepararam adequadamente, outros foram pegos de surpresa. Mas os motivos são os mesmos de todos. Nós precisamos entender como que nós poderemos, juntos, resolver essa situação. Eu estou sofrendo agora, como secretário de Estado, vários questionamentos, por exemplo, do Ministério Público, apontando ao governo do Estado a responsabilidade sobre todo o processo. E eu entendo que isso não é justo. Nós temos responsabilidades compartilhadas e a ideia desses momentos é justamente isso. Entender a responsabilidade de cada um e construir um sistema seguro para as pessoas e que faça sentido. As coisas precisam fazer sentido, porque senão esse sofrimento todo vai ter sido à toa. E é por isso que eu tenho me colocado sempre à disposição. Sempre que for chamado, eu venho para essa discussão e a Secretaria de Estado tem tornado absolutamente clara todas as suas ações e eu gostaria que isso fosse compartilhado desta forma. E eu entendo esse sofrimento, a banalização da morte é o que pior pode acontecer para a nossa sociedade. Obrigado, secretário André Mota. Com certeza, muitas questões ainda terão que ser debatidas e aprofundadas. Aqui na Comissão de Saúde nós temos feito isso desde o início da pandemia, aliás, antes mesmo da pandemia chegar aqui ao Estado, nós já fizemos aquele encontro para debater o plano de contingência. Certamente muitas coisas avançaram, uma delas é esse número de leitos de UTI que foram implementadas, outras ainda precisam avançar. O trabalho do conjunto dos 300 municípios, Estado e União é fundamental. Ficou claro também que aqueles que negaram no início a pandemia ou até mesmo a doença, inclusive autoridades, altas autoridades brasileiras, estavam redondamente equivocados. Infelizmente, o Brasil já está chegando aí 110 mil mortes e nós teremos ainda muitos desafios pela frente. Mas, com certeza, vamos continuar trabalhando, secretário. Queria também deixar minha manifestação no sentido de que a sua equipe, Vossa Excelência, continuem buscando o máximo por Santa Catarina, mesmo nas adversidades, outras além do combate à pandemia, mas isso é importante. Nós precisamos que os nossos líderes sejam reforçados no sentido de que, nesse momento, todos os esforços conjuntos para combatermos a pandemia é importante. E todos os entes também, e aí também incluídos os municípios, que não podem receber recursos e apenas mantê-los ou fazer serviços de administração ou pavimentação em épocas de pandemia, quando uma grande prioridade é a saúde. Eu acho que, inclusive, algumas medidas duras que às vezes precisam ser tomadas, não pode ser levado em conta apenas o fato de que esse ano tem eleição municipal, às vezes algum prefeito fica com um pouco mais retraído para alguma medida, mas é preciso que haja esse esforço conjunto, município, Estado e União. No mais, muito obrigado a todos, um grande abraço e vamos continuar, com certeza, trabalhando para que nós possamos vencer essa pandemia o quanto antes possível. Muito obrigado a todos. Está encerrada a presente reunião.